Duas gêmeas pobres imploram a um milionário que finja ser o pai delas na festa escolar. Ele, ocupado e frio, se surpreende com um pedido tão inocente e comovente. Mesmo abalado ao ouvir sobre a vida difícil que levam, dá uma resposta inesperada. Mas ninguém imaginava que esse encontro revelaria um segredo capaz de mudar suas vidas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de São Paulo amanhecia cinzento enquanto Luísa Tavares terminava de arrumar as marmitas na pequena cozinha do apartamento no Grajaú. Seus dedos, rachados pelo uso constante de produtos de limpeza, moviam-se com agilidade apesar do cansaço. O relógio marcava 5h30 da manhã e ela precisava acordar as filhas em 15 minutos para levá-las à escola antes de seguir para seu primeiro emprego como faxineira em um condomínio de luxo na Vila Nova Conceição. Sofia, Júlia, hora de levantar, minhas princesas, chamou com voz suave, entrando no quarto apertado onde as gêmeas de 8 anos dormiam, idênticas até no jeito de dormir, com os cabelos cacheados espalhados pelos travesseiros e as mãozinhas sob o rosto. Luísa sempre se emocionava ao observá-las, lembrando como haviam sido sua força nos últimos anos. Sofia foi a primeira a abrir os olhos, piscando sonolenta antes de sorrir para a mãe. Júlia se virou puxando o cobertor sobre a cabeça, resistindo como sempre ao despertar. Vamos, filha, hoje tem reunião na escola e não posso me atrasar para o trabalho. Luísa insistiu, afastando o cobertor com carinho. Fiz aquele pão de queijo que vocês adoram. A menção ao pão de queijo funcionou como mágica. Júlia sentou-se na cama, esfregando os olhos. Mãe, hoje a professora Márcia vai falar sobre o Festival da Família, comentou Sofia enquanto se vestia. Todas as turmas vão se apresentar. Luísa sentiu um aperto no peito. Festivais escolares significavam ensaios, figurinos e, principalmente, presença dos pais. Com seus 2 empregos, faxineira durante o dia e atendente de farmácia à noite, ela mal conseguia comparecer às reuniões de pais e mestres. Que legal, meu amor. Quando vai ser? Daqui a 2 semanas, numa sexta-feira, respondeu, Júlia jamais animada. Vamos cantar uma música sobre família. Família, murmurou Luísa, terminando de arrumar as lancheiras. Na cozinha, enquanto as meninas comiam, Luísa verificou as contas espalhadas sobre a pequena mesa. O aluguel atrasado, a conta de luz com aviso de corte, o material escolar que precisava comprar. Seus ombros pesaram ainda mais. Mãe, você vai poder ir ao festival, né? Perguntou Sofia com os olhos brilhando de esperança. Luísa respirou fundo. Não queria mentir, mas também não queria desapontá-las tão cedo. Vou fazer o possível, meu bem. Agora terminem o café que já estamos atrasadas. O trajeto até a escola era feito em um ônibus lotado, onde as 3 se espremiam enquanto Luísa segurava as mochilas para que as meninas não se cansassem. Sofia e Júlia conversavam animadamente sobre o festival, imaginando seus vestidos e como seria estar no palco. A Laura vai usar um vestido azul que a mãe dela comprou especialmente para a apresentação, contou Júlia. E o pai do Miguel vai filmar tudo com uma câmera profissional, completou Sofia. Cada palavra fazia crescer a culpa no peito de Luísa. Talvez pudesse negociar uma folga na farmácia naquela sexta-feira, mas e o dinheiro que deixaria de ganhar? Ao chegarem na Escola Municipal Monteiro Lobato, Luísa notou uma movimentação diferente. Pais bem vestidos entravam pela porta principal, alguns descendo de carros importados. Era dia de reunião do CITEL, Conselho Escolar, onde participavam principalmente os pais mais influentes. Meninas, comportem-se e prestem atenção na aula. Vou tentar chegar a tempo para a reunião com a professora Márcia, está bem? As gêmeas abraçaram a mãe simultaneamente, como sempre faziam, e correram para a fila que se formava no pátio. Luísa ficou observando-as por alguns segundos, com o coração apertado, antes de correr para pegar o próximo ônibus. Na sala de aula, a professora Márcia distribuía informativos sobre o Festival da Família enquanto as crianças se acomodavam. Este ano nosso tema é Laços que nos unem, explicou com entusiasmo. Cada aluno terá um momento especial no palco junto com seus pais. Será uma celebração dos diferentes tipos de família que formam nossa comunidade escolar.
Sofia e Júlia trocaram olhares. Seus laços eram apenas elas três, as gêmeas e a mãe que quase nunca estava em casa. Durante o intervalo, sentadas no banco do pátio, as irmãs observavam os outros alunos brincando. "E se a mãe não puder vir?" perguntou Júlia, mordendo o lábio. "Ela vai tentar", respondeu Sofia, embora sua voz traísse incerteza. "Mas se ela não conseguir, todo mundo vai ter alguém para aplaudir, menos nós." Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos captaram um movimento diferente na entrada da escola. Um homem alto, de terno impecavelmente alinhado e sapatos brilhantes, descia de um carro preto com motorista. Ele falava ao telefone, gesticulando com autoridade enquanto caminhava em direção ao prédio administrativo. "Olha naquele homem, Ju." Sofia cutucou a irmã. "Parece importante." As duas observaram fascinadas o desconhecido que parecia tão diferente de todos que frequentavam aquela escola pública da periferia. Ele tinha postura ereta, cabelos bem cortados e um relógio que brilhava ao sol. "Deve ser rico", comentou Júlia. "Muito rico", concordou Sofia. "Será que ele tem filhos?" O homem parou por um momento, parecendo irritado com algo que ouvia ao telefone. Seu olhar vagou pelo pátio e, por um instante, observou um menino correndo em direção ao pai que acabava de chegar. Algo em seu rosto mudou brevemente, uma sombra de emoção que as meninas não conseguiram identificar, antes que voltasse à sua expressão séria. "Não me interessa se a proposta precisa ser reformulada. Quero aqueles contratos assinados até o final do dia." Ele falou ao telefone com voz firme que carregava a autoridade. Júlia segurou a mão da irmã, apertando-a levemente. "Estou tendo uma ideia." "Que ideia?" perguntou Sofia, conhecendo bem. Aquele brilho nos olhos da gêmea. "E se pedíssemos para ele fingir que é nosso pai no festival?" Sofia arregalou os olhos. "Ficou maluca? A gente nem conhece ele." "E daí? Seria só por um dia. A mãe trabalha tanto que nem vai conseguir vir. Pelo menos teríamos alguém aplaudindo a gente." Sofia hesitou, olhando novamente para o homem. Ele havia encerrado a ligação e agora consultava o relógio, parecendo impaciente. "Ele parece muito ocupado e bravo. Vamos só perguntar. O máximo que pode acontecer é ele dizer não." Antes que Sofia pudesse protestar mais, Júlia já estava de pé, puxando a irmã pela mão em direção ao desconhecido. Rafael Mendonça Almeida verificou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. A reunião com o conselho administrativo da escola estava atrasada, e ele detestava atrasos. Como principal doador do projeto de reforma do prédio, esperava pelo menos pontualidade. Seu celular tocou novamente. Era Marcelo, seu assistente. "Os investidores estão ansiosos pelo seu retorno, Sr. Almeida. A reunião das 3 não pode ser remarcada." "Estarei lá", respondeu secamente. "Isso aqui não deve demorar muito." Enquanto guardava o telefone, notou 2 meninas idênticas se aproximando. Vestiam um uniforme simples da escola, com os cabelos cacheados presos em Maria Chiquinhas desalinhadas e olhares curiosos fixos nele. "Bom dia, moço. O senhor está perdido?" perguntou uma delas com uma confiança surpreendente para uma criança tão pequena. Rafael franziu o senho, desconcertado pela abordagem direta. "Perdido? Não, estou esperando para uma reunião." "Ah", disse a mesma menina, parecendo avaliar a situação. "É que o senhor parece diferente das pessoas que vêm aqui normalmente." A outra gêmea, ligeiramente mais tímida, deu um passo à frente. "Desculpe incomodar o senhor. Nós só estávamos curiosas." Algo na educação das meninas, na simplicidade de seus uniformes um pouco grandes demais e nos sapatos gastos tocou Rafael de uma forma que não esperava. "Tudo bem. Como vocês se chamam?" perguntou, surpreendendo a si mesmo pelo interesse. "Eu sou Júlia e esta é minha irmã Sofia", respondeu a mais falante. "Somos da turma da professora Márcia, 3º ano." Rafael assentiu, olhando novamente para o relógio. A pequena interação já havia consumido preciosos minutos de seu dia. "Bom, eu preciso." "O senhor tem filhos?" Júlia interrompeu, ignorando o olhar de advertência da irmã. "Não", respondeu Rafael, estranhamente incomodado pela pergunta simples.
Nem esposa? Júlia, Sofia murmurou envergonhada. Desculpe, senhor, minha irmã fala demais. Rafael esboçou um sorriso relutante. Não tem problema. E não tenho esposa também. As gêmeas trocaram um olhar que parecia conter uma conversa inteira, daquelas que só irmãos gêmeos conseguem ter sem palavras. Júlia respirou fundo e deu um passo decisivo à frente. Senhor, nós vamos ter um festival da família daqui a 2 semanas, onde todos os alunos vão se apresentar com seus pais no palco. O problema é que nossa mãe trabalha em 2 empregos e quase nunca consegue vir nas coisas da escola, completou Sofia, ganhando coragem. Rafael começou a entender onde aquela conversa estava indo e sentiu-se subitamente desconfortável. E queríamos saber. Júlia hesitou pela primeira vez, mas logo recuperou a determinação. O senhor poderia fingir ser nosso pai só por um dia? Rafael Mendonça Almeida sentiu o ar escapar de seus pulmões. Em 20 anos de negociações com os mais ferozes empresários do país, nunca havia sido pego tão desprevenido quanto por aquelas 2 meninas de Maria Chiquinha e uniformes surrados. Vocês querem que eu finja ser pai de vocês? Perguntou, certificando-se de que havia entendido corretamente. Só por um dia, esclareceu Júlia rapidamente. No Festival da Família. Para não ficarmos sozinhas no palco, completou Sofia, com a voz mais baixa. Todas as outras crianças vão ter alguém. Rafael ajeitou a gravata subitamente apertada. Ao fundo, o sino da escola tocou, anunciando o fim do intervalo. Olha, meninas, eu compreendo a situação de vocês, mas isso seria muito estranho. Eu sou um completo desconhecido. O senhor parece legal, insistiu Júlia. E bem arrumado, ninguém ia desconfiar. Nossa mãe trabalha muito, Sofia acrescentou. Ela limpa casas durante o dia e à noite trabalha numa farmácia. Quase nunca consegue vir nas coisas importantes da escola. Rafael sentiu algo remexer dentro dele. A menção à mãe trabalhadora trouxe memórias que ele mantinha cuidadosamente trancadas. Sua própria mãe, Dona Conceição, chegando em casa, tarde da noite após 3 empregos, com os dedos inchados de tanto passar roupa, limpar casas e servir mesas. Meninas, eu realmente não posso. Tudo bem, interrompeu Sofia, forçando um sorriso. Foi só uma ideia boba. A gente entende, disse Júlia, embora seu olhar traísse a decepção. Desculpa ter incomodado o senhor. As gêmeas se afastaram de mãos dadas, os ombros pequenos, caídos em uma resignação que parecia pesada demais para crianças tão jovens. Rafael as observou voltarem para a fila que se formava no pátio, sentindo um desconforto crescente em seu peito. A secretária da escola aproximou-se finalmente. Senhor Almeida, a diretora está pronta para recebê-lo. Desculpe pelo atraso. Rafael assentiu mecanicamente e a seguiu, mas seus pensamentos permaneceram com as gêmeas e sua história sobre a mãe que se desdobrava em 2 empregos. A reunião com a diretora Elisa Santos foi rápida e eficiente. Como maior doador para a reforma da biblioteca e do laboratório de informática, Rafael estava ali para aprovar os projetos finais e discutir o cronograma de implementação. O senhor não imagina o quanto sua contribuição significa para estas crianças, senhor Almeida, comentou a diretora, mostrando os planos arquitetônicos. Muitas delas nunca tiveram acesso a um computador antes. Rafael assentiu distraído. A senhora conhece 2 alunas, gêmeas do 3º ano? Sofia e Júlia, se não me engano. A diretora ajustou os óculos, surpresa pela pergunta. Sim, as meninas Tavares. Excelentes alunas, muito educadas e aplicadas. A mãe delas, Luísa, trabalha muito. É uma mulher admirável, criando as 2 sozinha. Entendo, murmurou Rafael. E o pai? Nunca esteve presente, pelo que sei. Luísa nunca menciona e não consta nenhum pai no registro escolar. Rafael sentiu-se inexplicavelmente incomodado com aquela informação. Finalizou a reunião e, ao sair da escola, notou que seu motorista, Augusto, conversava com as gêmeas no portão. Elas riam de algo que o homem dizia enquanto esperavam, provavelmente, pela mãe. Augusto, chamou Rafael, aproximando-se. O motorista endireitou-se imediatamente. Pois não, senhor Almeida.
Vejo que conheceu minhas amigas, Sofia e Júlia. Arregalaram os olhos, surpresas por serem chamadas de amigas por aquele homem importante. As meninas estavam me contando sobre o festival da família. Senhor, explicou Augusto. Rafael acenou com a cabeça e, após breve hesitação, agachou-se para ficar na altura das gêmeas. Pensando melhor. Quando é mesmo esse festival? Os rostos das meninas se iluminaram, mas antes que pudessem responder, uma professora se aproximou. Sofia, Júlia, sua mãe ligou avisando que vai se atrasar hoje. Vocês podem esperar na biblioteca até ela chegar. As gêmeas assentiram, visivelmente desapontadas. Acontece muito? Perguntou Rafael. Às vezes, respondeu Sofia, mas a gente entende, mamãe trabalha muito. Ela sempre pede desculpas e traz chocolate quando se atrasa, completou Júlia, como se precisasse defender a mãe. Rafael se levantou, tomando uma decisão impulsiva que era completamente atípica para um homem que planejava cada minuto de seu dia. Augusto, ligue para Marcelo e peça que remarque meus compromissos da tarde. Todos, senhor? Perguntou o motorista incrédulo. Todos, confirmou Rafael, voltando-se para as gêmeas. Se sua mãe permitir, gostaria de convidá-las para um sorvete. Podemos discutir esse festival. Os olhos das meninas brilharam de excitação. A professora, no entanto, balançou a cabeça. Desculpe, senhor, mas não posso permitir que as alunas saiam com um estranho, mesmo que seja o benfeitor da escola. Rafael sorriu, apreciando a proteção. Compreendo perfeitamente. Neste caso, ficarei aqui até a mãe delas chegar. A decisão de esperar surpreendeu até a ele mesmo. Rafael não conseguia explicar a força do impulso que o impedia de simplesmente entrar em seu carro e voltar para seu escritório na Avenida Paulista, onde problemas reais e importantes o aguardavam. Na biblioteca da escola, sentado em uma cadeira, pequena demais para seu físico, Rafael observava as gêmeas fazendo o dever de casa. Trabalhavam juntas, Sofia ocasionalmente ajudando, Júlia com matemática, enquanto esta auxiliava a irmã com português. Vocês são muito organizadas, comentou. A gente tem que ser, respondeu Júlia, sem levantar os olhos do caderno. Mamãe só chega tarde, então fazemos nosso dever sozinhas. E preparamos nosso almoço quando chegamos em casa, acrescentou Sofia com um toque de orgulho. Já sabemos usar o micro-ondas e fazer sanduíches. Cada nova informação sobre a rotina daquelas crianças aumentava o peso no peito de Rafael. Ele pensou em sua própria infância, no subúrbio de Osasco. Nas tardes sozinho enquanto Dona Conceição trabalhava. Na geladeira quase vazia e nas roupas de segunda mão. Quando eu tinha a idade de vocês, também ficava sozinho em casa, confessou, surpreendendo a si mesmo pela revelação pessoal. Minha mãe trabalhava muito, como a de vocês. As gêmeas levantaram os olhos interessadas. E seu pai? Perguntou Júlia, direta como sempre. Rafael hesitou. Ele nos abandonou quando eu era bebê. Como o nosso, constatou Sofia. Mamãe diz que ele não estava pronto para ser pai. Ela fala sobre... Ele? Indagou Rafael, curioso. As meninas trocaram olhares. Quase nunca, respondeu Júlia. Só sabemos que ele era bonito e trabalhava num lugar importante. E mamãe diz que temos o sorriso dele, completou Sofia. Rafael observou os sorrisos, idênticos, sentindo uma estranha conexão com aquelas crianças que mal conhecia. Algo nelas lhe parecia familiar, embora não conseguisse precisar o quê. 3 horas depois, muito além do que Rafael planejara ficar, a bibliotecária anunciou que precisava fechar a sala. As meninas guardaram seus materiais nas mochilas surradas e todos se dirigiram ao pátio da escola, agora quase deserto. Rafael checou as mensagens em seu celular. Dezenas de e-mails urgentes, chamadas perdidas e mensagens de Marcelo questionando seu paradeiro. Nada disso, estranhamente, parecia tão importante quanto antes. Uma mulher apareceu correndo pelo portão, vestindo-lhe o uniforme azul claro de faxineira, o cabelo cacheado preso em um coque desfeito. Seu rosto demonstrava cansaço e preocupação. Sofia, Júlia, desculpem a demora, meus amores.
A dona Carmen pediu para eu limpar as janelas externas hoje e... Ela parou abruptamente ao notar Rafael. Era uma mulher bonita, apesar dos sinais visíveis de exaustão. Olheiras profundas, mãos ressecadas e postura que denunciava dores nas costas. Mamãe! As gêmeas correram para abraçá-la. Este é o Sr. Rafael. Ele esperou com a gente. Luísa. Tavares olhou para o homem alto de terno caro, claramente deslocado naquele ambiente escolar simples. Sua expressão misturava confusão e um toque de desconfiança. Luísa Tavares, apresentou-se ela, estendendo a mão áspera e então recuando, constrangida pelas marcas do trabalho. Desculpe, minhas mãos estão... Rafael Mendonça Almeida. Ele completou, estendendo sua própria mão e segurando a dela com firmeza, ignorando as desculpas. Foi um prazer conhecer suas filhas. São crianças extraordinárias. Luísa corou levemente, um misto de orgulho e constrangimento. Obrigada por ficar com elas. Espero que não tenham incomodado. De forma alguma, garantiu Rafael. Na verdade, ele hesitou, olhando para as gêmeas que o observavam com esperança. Na verdade, elas me convidaram para o Festival da Família. Luísa franziu o senho confusa. Festival? Mamãe, é o evento que a professora Márcia falou, explicou Sofia, ansiosa. Todas as famílias vão se apresentar juntas no palco. Luísa empalideceu ligeiramente. Ah, sim. Desculpe, com tantos turnos às vezes perco as informações da escola. Rafael observou o desconforto dela e a expressão ansiosa das meninas. Algo dentro dele, talvez a lembrança da própria infância solitária, talvez o olhar esperançoso das gêmeas, ou algo mais profundo que ele ainda não compreendia, o fez tomar outra decisão impulsiva. Senhora Tavares, sei que pode parecer estranho, mas gostaria muito de comparecer a esse festival. Suas filhas são... especiais. Se a senhora permitir... Claro. Luísa olhou para as filhas, para Rafael e novamente para as filhas. Havia confusão em seus olhos, mas também algo mais. O reconhecimento de uma oportunidade para dar às meninas algo que ela, sozinha, talvez não pudesse. O senhor mal nos conhece, disse por fim, com voz baixa. Rafael sorriu, surpreendendo-se, com a sinceridade de suas próximas palavras. Às vezes encontramos pessoas que parecem fazer parte de nossas vidas mesmo antes de as conhecermos. Suas filhas me lembraram de algo importante que eu havia esquecido. Antes que Luísa pudesse responder, o celular de Rafael tocou mais uma vez. Era Marcelo, provavelmente desesperado com a ausência do chefe em reuniões cruciais. Preciso atender. Desculpou-se, mas espero vê-las novamente. Enquanto se afastava para atender a ligação, Rafael olhou para trás uma última vez. As gêmeas acenavam entusiasticamente e Luísa permanecia parada, uma expressão indefinível no rosto cansado. Por um segundo, ele teve a estranha sensação de que já a conhecia de algum lugar, mas descartou o pensamento, atribuindo-o ao longo e incomum dia que tivera. Entrando, em seu carro onde Augusto o esperava pacientemente, Rafael percebeu que pela primeira vez em anos havia passado uma tarde inteira sem pensar em negócios, fusões ou aquisições. Para onde, senhor? Perguntou Augusto. Rafael olhou pela janela para a escola simples, para o portão onde as três figuras diminuíam a distância. Para casa, Augusto. Preciso pensar. 2 semanas se passaram sem notícias de Rafael. Sofia e Júlia tentavam disfarçar a decepção enquanto ensaiavam para o Festival da Família, mas Luísa percebia o olhar das filhas vagando para a porta da sala sempre que alguém entrava durante os ensaios abertos. No fundo, ela também se pegava pensando naquele estranho encontro, o empresário de terno impecável que passara uma tarde inteira esperando com suas filhas na biblioteca da escola. Ele não vai vir, sussurrou Júlia para a irmã na noite anterior ao festival, enquanto dividiam a pequena cama de casal no quarto que as três compartilhavam. Você não sabe disso, respondeu Sofia, sempre a mais otimista. Ele prometeu. Ele não prometeu, só disse que gostaria de vir, corrigiu Júlia. Adultos ricos e importantes sempre dizem coisas assim, mas não cumprem. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos.
Mamãe vai tentar vir. Ela também sempre tenta, suspirou Júlia, mas nunca consegue. Do outro lado do quarto, fingindo dormir, Luísa ouvia a conversa com o coração apertado. Havia implorado à gerente da farmácia por uma folga no horário do festival, mas conseguira apenas 2 horas, o que significava que precisaria sair correndo da faxina no condomínio e provavelmente chegaria atrasada à apresentação. Na manhã seguinte, Luísa acordou as filhas mais cedo que o habitual, penteou os cabelos cacheados com cuidado especial e prendeu-os com fitas azuis, que combinavam com os vestidos simples que havia comprado em uma loja de departamentos, um sacrifício financeiro que resultaria em refeições mais modestas nas próximas semanas, mas que valia cada centavo pelo sorriso das meninas. "Vocês estão lindas", declarou com lágrimas nos olhos. "Vou fazer o possível para chegar a tempo de vê-las brilhar no palco." "Não se preocupe, mãe", respondeu Sofia, madura demais. "Para seus 8 anos. A gente entende se você não conseguir." A gente está acostumada", acrescentou Júlia, tentando soar indiferente, mas não conseguindo esconder a tristeza. Luísa abraçou as filhas com força, tentando transmitir, em um único gesto, todo o amor e o pesar que sentia. Deixou-as na casa da vizinha, Dona Zélia, que as levaria para a escola, e correu para pegar o ônibus que a levaria ao trabalho. No auditório da Escola Municipal Monteiro Lobato, as crianças se agitavam nos bastidores improvisados. A professora Márcia organizava as filas por ordem de apresentação, enquanto pais ansiosos ajustavam gravatas, vestidos e penteados de última hora. Sofia e Júlia, ainda esperançosas, espiavam pela cortina a plateia que se formava. Cada vez que a porta do auditório se abria, seus corações aceleravam, apenas para desacelerar novamente ao perceberem que não era nem sua mãe, nem Rafael. "Meninas Tavares, vocês são as 15ª, anunciou a professora Márcia, verificando sua lista. "Quando eu chamar, vocês sobem ao palco e esperam seus pais para começar a cantar, certo?" As gêmeas assentiram, sem coragem de dizer que talvez subissem sozinhas. Uma a uma, as apresentações começaram. Pais orgulhosos subiam ao palco, alguns visivelmente desconfortáveis com a exposição, mas todos sorrindo ao lado dos filhos. Canções sobre família, poemas e pequenas danças enchiam o ambiente de emoção. "Número 14, Miguel Santos e seus pais", anunciou a professora Márcia. Sofia engoliu em seco. Elas seriam as próximas. Júlia segurou a mão da irmã com força, as palmas suando de nervoso. "Ele não vem", sussurrou resignada. "E a mamãe ainda está trabalhando." Sofia não respondeu. Seus olhos vasculhavam o auditório freneticamente, procurando qualquer sinal de Luísa ou Rafael. A porta dos fundos se abriu e seu coração disparou, mas era apenas um pai atrasado correndo para assistir à apresentação do filho. No palco, Miguel e seus pais terminavam a interpretação de "Família é Tudo", recebendo aplausos calorosos. A professora Márcia se aproximou do microfone novamente. "Agora, com muita alegria, chamo ao palco as gêmeas Sofia e Júlia Tavares." As meninas se entreolharam, respiraram fundo e caminharam em direção ao palco de mãos dadas, tentando manter a dignidade apesar da ausência familiar. Ao subirem os pequenos degraus laterais, Sofia sentiu um nó na garganta. Como cantariam uma música sobre família sozinhas no palco? Foi então que a porta dos fundos se abriu mais uma vez. Rafael Mendonça Almeida, vestindo um terno azul marinho impecável, entrou discretamente no auditório. Seus olhos encontraram imediatamente os das gêmeas no palco, e um sorriso iluminou seu rosto geralmente sério. Ele acenou discretamente, indicando que estava ali. Os olhos das meninas se arregalaram de surpresa e alegria. Júlia apertou a mão da irmã com tanta força que quase doeu, mas Sofia mal notou. Ambas sentiram uma onda de confiança e alívio as invadir. Rafael caminhou pelo corredor lateral e parou próximo ao palco, exatamente onde os pais costumavam ficar para subir e se juntar aos filhos. Ele sorriu para as gêmeas e fez um pequeno gesto com a cabeça, como se dissesse: "Estou pronto." A professora Márcia, confusa pela ausência de adultos no palco, aproximou-se das gêmeas.
Queridas, seus pais. Antes que as meninas precisassem responder, Rafael subiu os degraus e se posicionou entre elas. Desculpe o atraso, disse simplesmente. Júlia e Sofia, transbordando de felicidade, pegaram cada uma em uma das mãos de Rafael. A professora, surpresa, mas aliviada, retornou ao fundo do palco e deu sinal para a música começar. As vozes doces e afinadas das gêmeas encheram o auditório. Cantavam sobre amor, cuidado e união, sobre laços que transcendem o sangue e o tempo. De vez em quando olhavam para Rafael, que sorria encorajador, parecendo genuinamente emocionado. Quando a música terminou, o auditório explodiu em aplausos. Rafael, sem saber bem o que fazer, inclinou-se em uma pequena reverência junto com as meninas. Seus olhos brilhavam de uma forma que ele mesmo não compreendia totalmente. Uma mistura de orgulho, ternura e algo mais profundo, como se uma peça perdida de sua vida tivesse sido encontrada. Ao descerem do palco, Sofia e Júlia pularam animadamente, abraçando-o pelas pernas. "Você veio mesmo!" exclamou Júlia, sem conseguir conter a emoção. "Eu prometi, não prometi", respondeu Rafael, sentindo-se estranhamente leve. "Na verdade, não prometeu", corrigiu Sofia, rindo. "Mas estamos muito felizes que tenha vindo." Rafael se agachou para ficar na altura delas. "Vocês foram incríveis. Lá em cima. Tem vozes lindas. Mamãe diz que puxamos isso dela", contou Júlia. "Ela cantava em um coral quando era jovem." Rafael sentiu uma curiosidade crescente sobre Luísa Tavares, a mulher trabalhadora que criava sozinha duas meninas tão especiais, que cantava em corais e enfrentava 2 empregos para dar às filhas o que podia. "Ela virá para a apresentação?" perguntou. Os sorrisos das meninas diminuíram um pouco. "Ela está tentando sair mais cedo do trabalho", respondeu Sofia. Rafael assentiu, compreendendo. "Bem, enquanto ela não chega, que tal um sorvete? Acho que vocês merecem uma comemoração, depois dessa apresentação magnífica." Os olhos das gêmeas brilharam novamente, mas antes que pudessem responder, uma comoção na entrada do auditório chamou a atenção de todos. Luísa Tavares corria pelo corredor central, ainda vestindo o uniforme azul claro de faxineira, o rosto corado pelo esforço e os cabelos parcialmente soltos do coque apressado. Seus olhos varriam o ambiente em busca das filhas, enquanto tentava recuperar o fôlego. "Mamãe!" gritaram as gêmeas em uníssono, correndo em sua direção. Luísa se ajoelhou, abrindo os braços para receber as filhas. "Eu perdi a apresentação de vocês." O desespero em sua voz era palpável, misturado com exaustão e desapontamento consigo mesma. "Não, mãe", respondeu Júlia. "Acabamos de sair do palco." "E não ficamos sozinhas", acrescentou Sofia, apontando para Rafael, que se aproximava com um sorriso hesitante. Luísa se levantou, ajeitando nervosamente o uniforme amassado, subitamente consciente de sua aparência em contraste com o terno elegante de Rafael. "O senhor veio", disse ela, a voz traindo surpresa e gratidão. "Promessa é promessa", respondeu ele simplesmente, estendendo a mão. "As meninas foram fantásticas." Ao apertar a mão dele, Luísa sentiu uma estranha familiaridade, como se já tivesse tocado aquela mão antes. Por um segundo, seus olhos se encontraram com intensidade e ambos pareceram congelados no tempo. Um leve rubor coloriu as bochechas de Luísa e ela foi a primeira a quebrar o contato visual. "Não sei como agradecer", murmurou. "Deve ter sido um grande transtorno para o senhor." "Rafael, por favor", corrigiu ele. "E não foi transtorno algum. Na verdade, foi especial." As gêmeas observavam a interação com olhos curiosos, trocando sorrisos cúmplices que não passaram, despercebidos por Rafael. "Mamãe, o senhor Rafael nos convidou para tomar sorvete", anunciou Júlia, pulando animadamente. "Para comemorar a apresentação", acrescentou Rafael rapidamente, notando o desconforto no rosto de Luísa. "Se a senhora permitir, claro." Luísa olhou para as filhas, para seus vestidos azuis e fitas nos cabelos, para os olhos esperançosos que raramente pediam algo. Depois olhou para Rafael com seu terno caro e postura confiante, mas com um olhar surpreendentemente gentil. "Eu não estou
apresentável, disse finalmente, indicando o uniforme. A senhora está perfeita, respondeu Rafael com sinceridade surpreendente. É a mãe que saiu correndo do trabalho para não perder a apresentação das filhas. Não há roupa mais bonita que essa. Luísa sentiu o coração acelerar inexplicavelmente com aquelas palavras simples, mas profundas. Nenhum homem jamais, apá, havia olhado assim, como se enxergasse além das roupas gastas e das mãos ásperas, como se visse a mulher por trás da trabalhadora exausta. Vamos, mamãe, por favor, implorou Sofia. A gente nunca comemora nada. Luísa hesitou mais um momento, então assentiu, rendendo-se ao pedido das filhas e talvez a algo mais que começava a despertar dentro dela. Tudo bem, mas não podemos demorar. Preciso estar na farmácia às 6. Meu motorista nos levará, ofereceu Rafael, e prometo trazê-la a tempo para o trabalho. Augusto esperava pacientemente do lado de fora, encostado na limusine preta. Ao ver Rafael se aproximando acompanhado de duas crianças idênticas e uma mulher em uniforme de faxineira, ergueu as sobrancelhas em surpresa contida, mas abriu a porta traseira sem comentários. Para Sofia e Júlia, entrar naquele carro luxuoso era como entrar em um mundo de fantasia. Elas deslizaram pelos bancos de couro, tocando tudo com dedos cuidadosos e olhos maravilhados. É maior que nosso quarto, exclamou Júlia, fazendo Luísa corar de vergonha. Rafael, no entanto, sorriu com compreensão. Quando eu era criança, morava em um quarto menor que este carro com minha mãe. Luísa olhou para ele com curiosidade renovada, mas não fez perguntas. O contraste entre o Rafael empresário bem-sucedido e a história que ele insinuava era intrigante demais. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo em direção à sorveteria, Rafael observava discretamente Luísa pelo canto do olho. Havia algo nela, na forma como segurava as mãos no colo, no perfil delicado apesar do cansaço evidente, que despertava nele uma sensação estranha de déjà-vu, como se, de alguma forma inexplicável, já tivessem se encontrado antes. O senhor trabalha com o quê? Perguntou Júlia, quebrando o silêncio. Sou empresário, respondeu Rafael. Tenho uma empresa de tecnologia. Uma empresa grande? Continuou a menina, curiosa. Rafael sorriu. Razoavelmente grande, sim. E o senhor é muito rico? Perguntou ela diretamente, fazendo Luísa engasgar de constrangimento. Júlia, não se faz esse tipo de pergunta. Rafael riu, um som genuíno que parecia surpreender até a ele mesmo. Está tudo bem. Sim, Júlia, tenho dinheiro suficiente para não me preocupar com contas. Deve ser bom, comentou Sofia pensativamente. Mamãe sempre está preocupada com contas. Um silêncio constrangedor caiu sobre o carro. Luísa olhava pela janela, visivelmente desconfortável com a direção que a conversa tomava. Rafael pigarreou suavemente. Sua mãe trabalha muito duro para cuidar de vocês. Isso é muito mais valioso que qualquer conta bancária. Os olhos de Luísa voltaram-se para ele, surpresos pela observação inesperada. Por um breve momento, seus olhares se encontraram novamente, e algo silencioso e indefinível passou entre eles. Chegamos à sorveteria, senhor, anunciou Augusto, quebrando o momento. Enquanto as meninas saltavam animadamente do carro, Rafael ofereceu a mão para ajudar Luísa a sair. O toque breve enviou uma corrente elétrica pelo braço dela, algo que não sentia há muito tempo. Talvez nunca. Obrigada, murmurou, afastando rapidamente a mão. Por tudo. Pelo festival, pelo sorvete, por fazer parte da família, mesmo que só por um dia, completou ele com um sorriso enigmático. Luísa assentiu sem palavras para expressar a complexidade do que sentia. Por um dia, suas filhas tiveram uma figura paterna ao lado delas no palco. Por um dia, não se sentiram diferentes das outras crianças. O que ela não sabia era que aquele dia mudaria suas vidas para sempre, de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. A sorveteria Delícias Geladas, situada em um shopping da zona oeste de São Paulo, nunca havia recebido um cliente como Rafael Mendonça Almeida. Os funcionários trocavam olhares curiosos, enquanto o empresário, vestido em seu terno impecável, sentava-se em uma mesa colorida junto a duas crianças idênticas e uma mulher em uniforme de faxineira. Sofia e Júlia examinavam o cardápio,
com olhos arregalados apontando para as montanhas de sorvete, decoradas com calda, frutas e biscoitos que jamais tinham provado. Podemos escolher qualquer um? E perguntou Sofia hesitante. Qualquer um, confirmou Rafael com um sorriso. Mesmo a montanha do tesouro? Insistiu Júlia, mostrando a sobremesa mais elaborada e cara do cardápio. Luísa pigarreou, desconfortável. Meninas, vamos escolher algo mais simples. A montanha do tesouro parece perfeita para uma comemoração, interrompeu Rafael suavemente. Vocês merecem depois daquela apresentação brilhante. Luísa mordeu o lábio, dividida entre o desejo de proporcionar aquela alegria às filhas e o desconforto de aceitar a generosidade de um estranho. Rafael percebeu sua hesitação. Por favor, Luísa, permita-me fazer isso. Não é todo dia que tenho a oportunidade de comemorar com artistas tão talentosas. As meninas riram encantadas pelo elogio e Luísa finalmente cedeu com um leve aceno de cabeça. O garçom anotou os pedidos e afastou-se, ainda lançando olhares curiosos para o grupo em comum. Então, começou Rafael, procurando quebrar o silêncio constrangedor que havia se instalado. Vocês sempre viveram em São Paulo? Sim, respondeu Luísa brevemente. Nasci em Minas, mas vim para cá muito jovem. Para tentar a carreira de cantora? Arriscou Rafael, lembrando-se do comentário de Júlia sobre o coral. Luísa pareceu surpresa. Como você sabe? As meninas mencionaram que você cantava em um coral. Um rubor suave coloriu as bochechas de Luísa. Foi há muito tempo. Sonhos de juventude. Mamãe tem uma voz linda, interveio Sofia orgulhosamente. Ela canta para a gente dormir quando não está muito cansada. E nos ensinou a cantar também, completou Júlia. Foi ela quem nos ajudou com a música do festival nos fins de semana. Rafael observou o rosto de Luísa suavizar-se ao falar das filhas. Era como se uma máscara de cansaço se erguesse momentaneamente, revelando a mulher jovem e cheia de sonhos que existia por trás da trabalhadora exausta. Vocês têm muita sorte de ter uma mãe tão dedicada, comentou ele com sinceridade. Luísa baixou os olhos visivelmente desconfortável com o elogio. E vocês, meninas? O que gostam de fazer além de cantar? Perguntou Rafael, percebendo o desconforto dela. Eu gosto de desenhar, respondeu Sofia. A professora diz que tenho talento. E eu gosto de matemática, disse Júlia. Quero ser engenheira quando crescer. Rafael sorriu genuinamente impressionado. Uma artista e uma engenheira. Que combinação fantástica. Mas não temos material de desenho adequado, suspirou Sofia. Os lápis de cor da escola são todos quebrados. Ah, o livro de matemática avançada que eu queria custa muito caro, acrescentou Júlia. Luísa enrijeceu visivelmente e Rafael percebeu que as menções à falta de recursos a incomodavam profundamente. Vocês são muito estudiosas, observou. Ele desviando sutilmente o assunto. Como é a rotina de vocês depois da escola? A gente volta de ônibus sozinhas, explicou Sofia. Ou a dona Zélia, nossa vizinha, nos busca quando mamãe não pode. Depois, fazemos o dever de casa e preparamos nosso almoço, continuou Júlia. Geralmente macarrão instantâneo ou sanduíches, e de tarde ficamos no apartamento até mamãe chegar da faxina para nos levar para a farmácia, completou Sofia. Ficamos no cantinho dos funcionários fazendo lição enquanto ela trabalha. Cada palavra era como uma pequena agulha no coração de Luísa, que mantinha o olhar fixo na mesa, as mãos apertando nervosamente o guardanapo. Rafael notou seu desconforto crescente, mas antes que pudesse dizer algo, o garçom chegou com 4 taças enormes da Montanha do Tesouro. Os olhos das gêmeas brilharam diante daquela maravilha de sorvete, biscoitos, calda de chocolate, frutas frescas decoradas com pequenas bandeirinhas coloridas. Isso é a coisa mais linda que eu já vi, exclamou Júlia, pegando imediatamente a colher. Sofia olhou para a mãe como se pedisse permissão e só começou a comer quando Luísa sorriu encorajadoramente. Vocês merecem, minhas princesas, disse ela suavemente. Aproveitem. Durante alguns minutos, a conversa cessou enquanto todos desfrutavam da sobremesa extravagante.
Rafael observava discretamente como Luísa comia pequenas colheradas, saboreando cada uma como se fosse algo precioso. Percebeu que ela provavelmente não se permitia muitos luxos, priorizando sempre as necessidades das filhas. Posso perguntar como você consegue coordenar 2 empregos e a criação das meninas? Questionou Rafael, genuinamente curioso. Deve ser extremamente desafiador. Luísa pareceu momentaneamente surpresa pela pergunta direta, mas então deu de ombros. Faço o que é preciso. As faxinas são durante o dia, geralmente das 7 às 4. A farmácia é das 6 à meia-noite, 4 vezes por semana. E quando você descansa? Perguntou ele, franzindo o senho. Aos domingos, respondeu ela simplesmente. E nas folgas? Da farmácia às segundas e terças. Rafael fez rapidamente as contas. Aquela mulher trabalhava praticamente 16 horas por dia, 5 dias por semana, mais as faxinas aos sábados. Como conseguia se manter de pé? Não é fácil, continuou. Luísa, como se lesse seus pensamentos. Mas as meninas valem cada esforço. Mamãe quer juntar dinheiro para a gente fazer faculdade, explicou Sofia com orgulho. Ela tem uma caderneta de poupança só para isso. Mas ainda falta muito, acrescentou Júlia realisticamente. A gente sabe que é difícil. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. Pensou em sua própria mãe, Dona Conceição, que havia se sacrificado de forma semelhante para que ele pudesse estudar, que havia morrido cedo demais, consumida pelo cansaço e por doenças não tratadas, sem ver o filho se formar e construir seu império. Educação é o melhor investimento, comentou ele, a voz ligeiramente rouca pela emoção contida. Sua mãe é muito sábia. Luísa olhou para ele surpresa pelo tom emotivo. Pela primeira vez, pareceu realmente observá-lo além do terno caro e da postura de empresário bem-sucedido. O senhor parece compreender bem essas dificuldades, comentou ela cautelosamente. Rafael sorriu, um sorriso tocado por uma antiga tristeza. Compreendo mais do que imagina, nem sempre fui assim. Ele fez um gesto vago que parecia abranger seu terno, o relógio caro, toda a aura de riqueza que o cercava. As gêmeas observavam a conversa, fascinadas, enquanto terminavam seu sorvete. O senhor também era pobre? Perguntou Júlia diretamente, ignorando novamente o olhar de advertência da mãe. Rafael riu suavemente. Éramos apenas minha mãe e eu, morando num quarto em Osasco. Ela trabalhava em 3 empregos, faxineira, lavadeira e garçonete à noite. Eu a via apenas quando acordava de manhã e às vezes nem isso. Luísa o encarava agora, a surpresa evidente em seus olhos. O contraste entre o homem que descrevia e o poderoso empresário sentado à sua frente era quase impossível de conciliar. Como o senhor conseguiu mudar de vida? Perguntou Sofia, expressando o que todos queriam saber. Estudei muito, respondeu Rafael simplesmente. Minha mãe insistia que educação era a única saída. Consegui uma bolsa de estudos em um colégio particular aos 12 anos, depois outra para a faculdade de engenharia. Criei meu primeiro aplicativo aos 22 anos. Vendi para uma empresa americana aos 25 e comecei minha própria empresa aos 27. Ele omitiu os detalhes mais duros. As noites sem dormir estudando, os dias sem refeições adequadas, o preconceito dos colegas ricos, a morte da mãe quando ele tinha apenas 20 anos, antes que pudesse dar a ela uma vida melhor. Isso é incrível, comentou Luísa suavemente. Sua mãe deve ter muito orgulho. Rafael sentiu um nó na garganta. Ela não está mais conosco, mas espero que esteja. Um silêncio compreensivo caiu sobre a mesa. Luísa o olhou com novos olhos, como se realmente o visse pela primeira vez. Não como um estranho rico fazendo caridade, mas como alguém que entendia sua luta, que havia percorrido um caminho semelhante. Já sonhei em voltar a estudar, confessou ela quase num sussurro. Fazer faculdade de música. Mas por que não faz, mamãe? Perguntou Sofia, animada pela possibilidade. Luísa sorriu tristemente. Quando, meu amor? Entre um trabalho e outro. E quem cuidaria de vocês enquanto eu estivesse na aula? Rafael
Permaneceu em silêncio, absorvendo aquela informação. Uma mulher talentosa, inteligente, que havia deixado seus próprios sonhos para trás a fim de proporcionar um futuro melhor para as filhas, exatamente como sua mãe havia feito. Olhou para o relógio e notou que o tempo havia passado rapidamente. Precisamos ir, disse. Prometi levá-la ao trabalho a tempo. No caminho para a farmácia, as gêmeas conversavam animadamente no banco traseiro da limusine, contando a Augusto sobre sua apresentação. No outro extremo do banco, Luísa e Rafael permaneciam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Obrigada, disse ela finalmente tão baixo que apenas ele podia ouvir. Não apenas pelo sorvete ou por comparecer ao festival, mas por não julgar. Rafael virou-se para ela surpreso. Por que eu julgaria? As pessoas sempre julgam, respondeu Luísa com um sorriso triste. A mãe solteira, as crianças sem pai, o apartamento pequeno demais, as roupas simples demais. Ele a observou por um momento, notando as pequenas rugas de preocupação ao redor dos olhos, as mãos com pele ressecada pelos produtos de limpeza, a dignidade com que carregava seu cansaço. Só, vejo uma mulher extraordinária, disse finalmente, criando duas meninas brilhantes contra todas as probabilidades. Luísa corou intensamente e virou o rosto para a janela, incapaz de lidar com o elogio direto e inesperado. Quando chegaram à farmácia Saúde Total, na Avenida João Dias, Rafael desceu do carro para abrir a porta para Luísa e as meninas. Posso visitá-las novamente? Perguntou, surpreendendo a si mesmo pela hesitação em sua voz, tão diferente do tom confiante com que conduzia reuniões de negócios. Luísa pareceu confusa. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Por que de fato? O que o atraía tanto? Naquela família simples? Seria apenas a semelhança com sua própria infância? Ou algo mais, algo que ele ainda não conseguia nomear? Porque gostei da companhia de vocês, respondeu honestamente. E porque gostaria de ajudar, se me permitir. Luísa enrijeceu imediatamente. Não precisamos de caridade, Sr. Almeida. Não é caridade, corrigiu ele rapidamente. É conexão. Talvez eu precise mais de vocês do que vocês de mim. A sinceridade inesperada da confissão deixou Luísa sem palavras. As gêmeas, no entanto, não tiveram tal hesitação. Sim, exclamou Júlia. O senhor pode vir jantar lá em casa. Júlia, Luísa a repreendeu, constrangida. Não temos. Muita coisa. Mas mamãe faz um feijão tropeiro incrível aos domingos, continuou Sofia, ignorando o desconforto da mãe. Rafael sorriu, genuinamente tocado pelo convite espontâneo. Seria uma honra. Luísa suspirou, rendendo-se à situação. Domingo às 14h, disse finalmente. Mas é um apartamento muito simples, nada comparado ao que o senhor deve estar acostumado. Rafael, corrigiu ele suavemente. E não se preocupe com isso. Cresci em um lugar muito mais simples, lembra? Ela assentiu, ainda hesitante, e deu às meninas um beijo rápido antes de entrar na farmácia. Sofia e Júlia abraçaram Rafael pelas pernas, agradecendo pelo sorvete e pelo festival. Até domingo! E gritaram em uníssono, correndo para dentro da farmácia, onde se acomodariam em uma pequena sala dos fundos para fazer a lição de casa enquanto a mãe trabalhava. Rafael as observou partir, uma sensação estranha no peito, algo entre nostalgia, admiração e um sentimento mais profundo que ele ainda não estava pronto para nomear. Ao voltar para o carro, pegou o celular e fez uma anotação rápida. Domingo, 2 p.m., feijão tropeiro. Augusto o observou pelo retrovisor, um leve sorriso nos lábios. Para casa, senhor. Rafael olhou pela janela para a farmácia onde Luísa agora vestia um jaleco branco sobre o uniforme de faxineira, pronta para mais 6 horas de trabalho. Para casa, Augusto, respondeu pensativo. Mas antes preciso passar em uma livraria. No sábado pela manhã, Luísa foi surpreendida por uma entrega. Uma caixa contendo um conjunto profissional de materiais de desenho para Sofia e livros avançados de matemática para Júlia. Junto, um cartão simples com a caligrafia elegante de Rafael.
para talentos que merecem ser cultivados. Até amanhã. Sentada na pequena mesa da cozinha, Luísa contemplou os presentes, dividida entre a gratidão pelo gesto e o incômodo por aceitar algo tão valioso de um quase estranho. Ao olhar para o rosto radiante das filhas, no entanto, decidiu que seu orgulho importava menos que a felicidade delas. Enquanto organizava os ingredientes para o feijão tropeiro do dia seguinte, Luísa se pegou pensando em Rafael mais do que gostaria de admitir, não apenas no empresário rico e bem-sucedido, mas no menino pobre de Osasco, que de alguma forma havia entendido sua luta como poucos podiam. O domingo amanheceu ensolarado no Grajaú. Luísa acordou antes das 6, como fazia todos os dias, apesar de ser seu único dia de descanso na semana. O hábito estava tão enraizado que seu corpo já não conhecia o luxo de dormir até mais tarde. Observou as filhas dormindo pacificamente na cama ao lado, Sofia com um braço protetor sobre a irmã, e sentiu o coração apertar de amor e preocupação. Que havia convidado Rafael Mendonça Almeida para almoçar? O que tinha na cabeça ao trazer um homem tão importante para seu pequeno apartamento de 2 cômodos, com móveis gastos e paredes descascadas? A vergonha ameaçava sufocá-la enquanto inspecionava o espaço com olhos críticos. Decidida a fazer o melhor com o que tinha, Luísa começou a limpar o apartamento minuciosamente. Esfregou o pequeno banheiro até que brilhasse, varreu e passou pano no chão, organizou os poucos brinquedos das meninas, lavou as cortinas surradas e colocou a única toalha de mesa que possuía, guardada para ocasiões especiais, sobre a mesa da cozinha. "Mãe, você está nervosa?" perguntou Sofia, que havia acordado e observava a agitação incomum. Luísa parou, um pano de pó na mão, e sorriu para a filha. "Um pouco, querida. Não estamos acostumadas a receber visitas." "Especialmente visitas ricas", completou Júlia, esfregando os olhos sonolentos enquanto se sentava na cama. "Júlia", repreendeu Luísa, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. "O dinheiro do Sr. Rafael não é o que importa." "Você fica bonita quando sorri, mamãe", observou Sofia, sempre atenta. "Devia sorrir mais." Luísa abraçou a filha, sentindo um nó na garganta. Era verdade que sorria menos do que gostaria, o peso das responsabilidades frequentemente sobrepondo-se aos pequenos momentos de alegria. "Vamos, levante-se", disse, recuperando a compostura. "Temos muito a fazer antes que nosso convidado chegue." As meninas ajudaram na cozinha lavando feijão e cortando os ingredientes sob a supervisão atenta da mãe. O cheiro do feijão cozinhando logo preencheu o pequeno apartamento, misturando-se ao aroma da linguiça e do bacon que Luísa havia comprado especialmente para a ocasião. Um luxo que raramente se permitiam. Às 13h45, 15 minutos antes do horário combinado, as 3 já estavam prontas. Sofia e Júlia usavam seus melhores vestidos, e Luísa havia colocado uma saia simples e uma blusa azul clara que realçava seus olhos. Era a primeira vez em meses que se permitia usar algo além dos uniformes de trabalho. "Você está linda, mamãe", comentou Júlia com admiração. Luísa corou levemente. "Obrigada, querida. Apenas tentando parecer apresentável." A campainha tocou exatamente às 2 horas, fazendo as 3 saltarem. Luísa respirou fundo, ajeitou nervosamente o cabelo e foi atender. Rafael estava parado à porta, vestindo jeans e uma camisa polo simples, uma escolha de roupa que claramente visava não parecer ostensivo, embora a qualidade do tecido e o relógio no pulso ainda denunciassem sua posição. Segurava um buquê de flores silvestres coloridas e uma sacola de presente. "Pontual", comentou Luísa com um pequeno sorriso. "Sempre", respondeu ele, devolvendo o sorriso. "Trouxe isso para você." Ele estendeu o buquê e Luísa o aceitou com mãos ligeiramente trêmulas. Ninguém lhe dava flores desde... Bem, não conseguia nem se lembrar. "E isso é para vocês, meninas", continuou Rafael, entregando a sacola. Sofia e Júlia, que observavam timidamente por trás da mãe, avançaram animadas. Dentro da sacola, encontraram 2 livros.
um de técnicas, de desenho para Sofia e outro de desafios matemáticos para Júlia. Obrigada. Se exclamaram em uníssono, folheando os livros com entusiasmo. Por favor, entre, convidou Luísa, finalmente recuperando a compostura. É bem simples. Rafael entrou no pequeno apartamento, observando discretamente o ambiente. Apesar das mobília desgastada e do espaço limitado, havia um ar inegável de lar. Fotos das meninas nas paredes, desenhos de Sofia presos na geladeira com ímãs, livros organizados cuidadosamente em uma pequena estante. O cheiro da comida caseira preenchia o ambiente de forma acolhedora. É um lugar adorável, comentou com sinceridade. Lembra-me muito a casa onde cresci. Luísa relaxou um pouco, percebendo que ele não estava julgando suas condições simples. Vamos comer? Sá sugeriu, indicando a mesa já posta. O feijão tropeiro está pronto. Durante o almoço, a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Rafael elogiou genuinamente a comida, servindo-se 2 vezes e fazendo Luísa corar de orgulho. As meninas, cada vez mais à vontade, bombardearam-no com perguntas sobre sua empresa, seus carros e viagens. O senhor tem muitos sapatos? Perguntou Júlia enquanto comia sobremesa. Um pudim simples que Luísa havia preparado. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso pela pergunta. Alguns pares, sim. Por quê? É que a gente só tem um par cada uma, explicou Sofia. Para a escola e para sair. E quando fica pequeno, temos que esperar até o próximo pagamento da mamãe para comprar outro. Sofia, repreendeu Luísa mortificada. Rafael, no entanto, não parecia desconfortável. Seus olhos tornaram-se pensativos, quase melancólicos. Quando eu tinha a idade de vocês, às vezes nem isso eu tinha, confessou. Houve um inverno em que usei chinelos com meias porque meu único par de sapatos havia furado e minha mãe ainda não tinha dinheiro para comprar outro. As gêmeas o encararam, fascinadas por essa conexão inesperada. Como era sua casa quando criança? Perguntou Sofia, curiosa. Rafael pousou o garfo, como se a pergunta o transportasse para outro tempo. Era um cômodo só, menor que esta. Sala. Minha mãe dividia o espaço com uma cortina para me dar um pouco de privacidade. Usávamos o banheiro comunitário do cortiço. E o que o senhor comia? Continuou Júlia. Júlia, não seja indiscreta, interveio Luísa, embora ela mesma estivesse interessada na resposta. Está tudo bem, assegurou Rafael. Comíamos muito arroz e feijão. Nos dias bons, havia um ovo ou mortadela. Nos dias especiais, frango. Carne vermelha era um luxo que víamos talvez 2 vezes por ano. Luísa o observava atentamente, reconhecendo naquela descrição muito da sua própria realidade atual. O paralelismo não passou despercebido por nenhum dos dois. Mamãe também faz milagres com arroz e feijão, comentou Sofia orgulhosamente. E no nosso aniversário, ela sempre dá um jeito de fazer um bolo mesmo quando está sem dinheiro. Rafael olhou para Luísa com novo respeito. Sua mãe é uma mulher notável. O elogio direto a deixou sem palavras. Há quanto tempo não recebia um elogio sincero? Há quanto tempo não era vista como uma mulher? E não apenas como uma trabalhadora, uma mãe, uma função. Vou mostrar meus desenhos para o senhor Rafael, anunciou Sofia, quebrando o momento. Ela correu para pegar uma pasta cuidadosamente mantida, onde guardava seus melhores trabalhos. E eu vou mostrar minha coleção de problemas matemáticos resolvidos. Não ficou atrás, Júlia, buscando um caderno organizado meticulosamente. Rafael passou a hora seguinte, examinando os desenhos detalhados de Sofia e os impressionantes problemas matemáticos resolvidos por Júlia. Seu interesse não era fingido. Ficou genuinamente impressionado com o talento das meninas. Vocês são extraordinárias, comentou, olhando de uma para a outra. Com a orientação e os recursos certos, poderiam ir muito longe. Luísa, que ri, observava a cena enquanto lavava a louça. Sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orientação e recursos. Exatamente o que ela lutava diariamente para proporcionar. Muitas vezes sentindo que não era suficiente. Rafael notou sua expressão e aproximou-se da pia, pegando um prato para secar. Não precisa ajudar, protestou.
Cresci ajudando minha mãe nas tarefas domésticas, respondeu ele simplesmente. Velho hábito. Trabalharam lado a lado em silêncio por alguns minutos, enquanto as meninas folheavam animadamente os novos livros que haviam ganhado. Elas têm muito do seu talento, comentou Rafael em voz baixa. Sofia tem seu senso estético e Júlia, sua inteligência lógica. Luísa sorriu timidamente. Obrigada. Faço o que posso para estimulá-las, mas nem sempre tenho tempo ou recursos. Rafael enxugou o último prato e o colocou cuidadosamente no armário, antes de falar novamente. Se me permitir, gostaria de ajudá-las. Não como caridade. Acrescentou rapidamente, vendo que ela se tensionava. Como investimento em talentos que merecem a chance que eu tive. Luísa franziu o senho. Que tipo de ajuda? Aulas de desenho para Sofia. Curso de matemática avançada para Júlia. Talvez um computador para as duas usarem em casa, para não dependerem apenas dos recursos limitados da escola. O coração de Luísa acelerou. Eram exatamente as oportunidades que ela sonhava proporcionar às filhas, mas que estavam completamente fora de seu alcance. Por quê? Perguntou finalmente a voz pouco mais que um sussurro. Por que se importa tanto conosco? Mal nos conhece. Rafael refletiu por um momento, como se também buscasse entender suas próprias motivações. Quando olho para suas filhas, vejo algo do menino que fui, respondeu honestamente. Talentoso, determinado, mas limitado por circunstâncias além do meu controle. Tive a sorte de encontrar pessoas que acreditaram em mim e me deram oportunidades. Gostaria de fazer o mesmo por elas. Ele fez uma pausa, então acrescentou mais baixo. E quando olho para você, vejo minha mãe. A mesma força, a mesma determinação de dar aos filhos o que nunca teve. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas que ela rapidamente tentou disfarçar. Não, estou pedindo nada em troca, continuou Rafael. Apenas a chance de fazer diferença na vida de 3 pessoas que, por alguma razão que ainda não compreendo totalmente, tornaram-se importantes para mim. Luísa olhou para as filhas, absortas, nos novos livros, seus rostos iluminados de uma forma que não via há muito tempo. Então olhou para Rafael, não para o empresário rico em seu terno caro, mas para o homem que havia crescido em um cortiço, que entendia o que era passar fome, que via valor nelas além das circunstâncias atuais. Tudo bem, concordou finalmente, mas com uma condição. Qual? Que me permita retribuir de alguma forma. Não aceito caridade, mas posso aceitar ajuda se puder dar algo em troca. Rafael sorriu, admirando seu orgulho. E o que você propõe? Luísa pensou por um momento. Posso cozinhar para você aos domingos. Você disse que gostou do meu feijão tropeiro, e aposto que se alimenta mal durante a semana, como a maioria dos solteiros. A proposta o pegou de surpresa, mas ele sorriu, genuinamente encantado. É um acordo justo. Almoços de domingo em troca de oportunidades para as meninas. Estendeu a mão para selar o acordo, e Luísa a apertou firmemente. O toque, mesmo breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de ambos, surpreendendo-os com sua intensidade. Nas semanas seguintes, Rafael tornou-se presença constante na vida das 3. Cumpriu sua promessa, matriculando Sofia em um curso de desenho aos sábados e Júlia em aulas de matemática avançada. Providenciou um computador para o apartamento e garantiu que tivessem acesso à internet de qualidade. Em troca, Luísa o recebia todos os domingos para almoços caseiros que se tornaram o ponto alto da semana para todos. Rafael chegava pontualmente, as duas muitas vezes trazendo sobremesa ou flores para a mesa, e passava a tarde com elas. Às vezes jogava jogos de tabuleiro com as meninas, outras vezes assistia a filmes na pequena televisão, sentado no sofá surrado com uma gêmea de cada lado. Numa dessas tardes, enquanto as meninas estavam concentradas em um jogo educativo no novo computador, Rafael notou um pequeno caderno sobre a mesa da cozinha. Estava aberto em uma página cheia de anotações e cálculos, escritos com uma caligrafia cuidadosa, mas trêmula, provavelmente pelo cansaço. Eram as contas do mês: aluguel, luz, água, gás, material escolar, medicamentos, para a tosse de Júlia,
uniforme novo para Sofia, parcela da geladeira que ainda estava sendo paga. E no final da página, em vermelho, o resultado: um déficit considerável. Ao lado, uma anotação: pedir hora extra na farmácia, procurar faxina extra no sábado. Rafael sentiu o coração apertar. Discretamente fechou o caderno quando ouviu Luísa voltando do banheiro. Ela não percebeu que ele havia visto suas anotações particulares, mas notou algo diferente em seu olhar. "Está tudo bem?" perguntou. "Sim", respondeu ele, forçando um sorriso. "Só estava pensando, as meninas estão crescendo rápido. Logo vão precisar de roupas novas, material escolar mais avançado." Luísa suspirou, sentando-se à mesa. "Eu sei. Todo mês é uma ginástica financeira para fazer o dinheiro esticar." "Deixe-me ajudar mais", pediu Rafael suavemente. "Não. Apenas com as aulas, mas com as necessidades básicas delas." "Não", respondeu Luísa firmemente. "Já aceitei sua ajuda com as aulas, porque é para o futuro delas, para seu desenvolvimento. Mas as necessidades básicas são minha responsabilidade." Rafael admirou sua determinação, mesmo discordando. "Você é a pessoa mais orgulhosa que já conheci." "Não é orgulho", corrigiu ela. "É dignidade. Se começar a depender de você, para o básico, que exemplo estarei dando às minhas filhas?" Ele assentiu, compreendendo seu ponto de vista, mas não desistindo totalmente. "E se for um presente? O aniversário delas está chegando, não está?" Luísa estreitou os olhos, desconfiada. "Como você sabe disso?" Rafael sorriu inocentemente. "Elas mencionaram outro dia, 7 de setembro, não é? Independência do Brasil e das gêmeas Tavares." Ela não pôde deixar de sorrir. "Sim, estão prestes a completar 9 anos. Então me permita dar a elas um presente de aniversário adequado. Roupas novas, talvez?" Luísa hesitou, dividida, entre seu orgulho e o desejo de ver as filhas felizes. "Pense", continuou ele, "quando eu era criança, nada me deixava mais feliz que ganhar roupas novas no aniversário. Não de segunda mão, não grandes demais para durar mais tempo, mas algo realmente novo que me fizesse sentir especial." As palavras atingiram Luísa profundamente. Era exatamente o que ela queria proporcionar às filhas, mas raramente conseguia. "Tudo bem", concordou finalmente, "mas algo simples e prático, nada extravagante." Rafael sorriu, satisfeito com a pequena vitória. "Prometo." Quando as meninas voltaram à sala, anunciando animadamente seu progresso no jogo educativo, encontraram os adultos conversando amigavelmente. Havia uma nova leveza em Luísa, como se um pequeno peso tivesse sido retirado de seus ombros, e um brilho diferente nos olhos de Rafael quando a observava. "Gosto quando o Sr. Rafael vem nos visitar", comentou Sofia mais tarde, enquanto Luísa as ajudava a se preparar para dormir. "Ele faz você sorrir, mamãe." Luísa ficou momentaneamente sem palavras, percebendo que a filha estava certa. Nos últimos domingos, havia sorrido e rido mais do que nos últimos anos inteiros. "Ele é um bom homem", respondeu simplesmente, beijando a testa da filha. "E bonito." "Também", acrescentou Júlia com um sorriso maroto, fazendo Luísa corar intensamente. "Hora de dormir, senhoritas", desconversou, apagando a luz. Deitada em sua própria cama, Luísa permitiu-se pensar em Rafael não como o benfeitor de suas filhas, mas como o homem cuja presença havia trazido uma nova cor à sua vida monocromática de trabalho e responsabilidades. Um homem cujo sorriso fazia seu coração acelerar de uma forma que havia esquecido ser possível. Um homem que, sem que ela soubesse ainda, estava prestes a transformar sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. O mês de agosto trouxe a São Paulo aquela típica instabilidade climática. Manhãs ensolaradas e quentes, seguidas por tardes de chuva intensa e noites geladas. Foi numa dessas noites que Júlia começou a tossir. A princípio, Luísa não se preocupou demais. Era comum a menina ter crises de tosse com as mudanças bruscas de temperatura. Deu-lhe o xarope que mantinha no armário e a colocou para dormir. Na manhã seguinte, porém, Sofia também acordou, com sintomas: olhos vermelhos, nariz escorrendo e uma febre leve.
Luísa mordeu o lábio preocupada. Não podia faltar ao trabalho. Já havia faltado 2 vezes naquele mês, quando a vizinha Dona Zélia, que ocasionalmente olhava as meninas, teve que viajar para cuidar da irmã adoentada. Vocês acham que conseguem ir à escola? Perguntou, sentindo-se culpada por fazer a pergunta. As gêmeas assentiram bravamente. Estamos bem, mãe, garantiu Júlia, embora seu rosto estivesse pálido e manchas rosadas colorissem suas bochechas. Só um pouquinho cansadas, completou Sofia, sempre solidária à preocupação da mãe. Luísa verificou a temperatura de ambas. Febre baixa, nada alarmante. Deu-lhes o remédio para a gripe que tinha em casa, preparou um café da manhã reforçado e as vestiu com roupas mais quentes que o habitual. Se piorarem, peçam para a professora ligar para mim, instruiu, abraçando-as na porta da escola. Eu venho buscar vocês, não importa o que aconteça. As meninas assentiram e entraram na escola, tentando parecer mais dispostas do que realmente estavam. Luísa observou-as partir com o coração apertado, mas não tinha escolha. Precisava correr para o primeiro trabalho do dia. Em seu escritório, na cobertura de um edifício empresarial na Avenida Paulista, Rafael revisava os termos de um contrato. Importante quando seu celular vibrou. Era um número desconhecido, mas algo o fez atender imediatamente. Senhor Almeida? Perguntou uma voz feminina. Aqui é Márcia Oliveira, professora das Gêmeas Tavares. O senhor está na lista de contatos, de emergência delas. Rafael se endireitou na cadeira, subitamente alerta. Aconteceu alguma coisa? As meninas estão doentes, explicou a professora. Ambas com febre alta agora. Tentamos contato com a mãe, mas ela está em um trabalho onde não permitem o uso de celular e o número alternativo não atende. Dona Zélia, murmurou Rafael, lembrando-se da vizinha que ocasionalmente cuidava das meninas. Ela está viajando. Exato, confirmou a professora. Como o senhor está na lista de emergência, gostaríamos de saber se pode vir buscá-las ou autorizar alguém para isso. Rafael já estava de pé, pegando o paletó. Estou a caminho. Por favor, diga a elas que chegarei em 20 minutos. Desligou e imediatamente chamou seu assistente. Marcelo, cancele todos os meus compromissos de hoje. Emergência familiar. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Rafael Mendonça Almeida nunca cancelava compromissos, especialmente por questões familiares. Até onde sabia, seu chefe não tinha família próxima. A reunião com os investidores chineses também, senhor. Tudo, respondeu Rafael firmemente. E entre em contato com o Dr. Andrade. Diga que preciso que ele atenda 2 pacientes pediátricas imediatamente. 2 crianças, senhor? Perguntou Marcelo, cada vez mais confuso. Exato. Mande-o para meu apartamento em 1 hora. Sem mais explicações, Rafael saiu apressadamente, deixando seu assistente completamente perplexo. Na escola, Sofia e Júlia esperavam na enfermaria improvisada, ambas com faces ruborizadas pela febre e olhos brilhantes. Quando viram Rafael entrar, seus rostos se iluminaram com alívio visível. Você veio, sussurrou Sofia, a voz rouca. Rafael se ajoelhou entre as 2 macas. Claro que vim, estou aqui para cuidar de vocês. Olhou para a enfermeira que monitorava a temperatura das meninas. Como elas estão? 39,2 e 39,5, respondeu a mulher preocupada. Começou como uma febrezinha de manhã, mas subiu rapidamente. Ambas estão com a garganta muito inflamada. Rafael assentiu, sério. Vou levá-las ao médico agora mesmo. Assinou os documentos necessários para a liberação das meninas, surpreendendo-se ao ver que Luísa havia realmente incluído seu nome na autorização escolar como responsável pelas crianças. Esse pequeno gesto de confiança o emocionou mais do que esperava. Carregou Sofia no colo, enquanto Júlia, ligeiramente menos debilitada, conseguia andar apoiada nele até o carro onde Augusto aguardava, visivelmente preocupado ao ver as crianças tão abatidas. Para o apartamento, Augusto, instruiu Rafael. O Dr. Andrade nos encontrará lá. Durante o trajeto, manteve as meninas abraçadas no banco traseiro, ambas agora tremendo com calafrios. Verificou a temperatura constantemente, cada vez mais preocupado com os números ascendentes.
Tentaram ligar para a mamãe? Perguntou. Júlia entre acessos de tosse. Sim, querida, mas não conseguiram falar com ela. Não se preocupe, assim que chegarmos ao meu apartamento, continuaremos tentando. Ela vai ficar preocupada, murmurou Sofia, os olhos semicerrados. Eu sei, respondeu Rafael suavemente, mas vou cuidar de vocês até ela chegar, prometo. No luxuoso apartamento de cobertura no Jardim Europa, Rafael improvisou rapidamente. 2 leitos na suíte de hóspedes. Deitou as meninas em lençóis frescos de algodão egípcio e pediu à sua governanta, Dona Mercedes, que preparasse compressas frias para baixar a febre. O doutor Andrade, um dos mais renomados pediatras de São Paulo, chegou pontualmente. Examinou as gêmeas com cuidado, diagnosticando uma amigdalite bacteriana severa, potencializada por um sistema imunológico já enfraquecido. Elas precisam de antibióticos imediatamente, explicou a Rafael. E muito descanso. A febre deve ceder em 24 horas, mas a recuperação completa levará alguns dias. Prescreveu os medicamentos necessários, que Rafael mandou buscar na farmácia mais próxima com urgência. Enquanto aguardavam, ele continuou tentando contato com Luísa, cada vez mais ansioso por não conseguir alcançá-la. Foi somente às 5 da tarde, quase 8 horas depois de ter buscado as meninas na escola, que Rafael finalmente conseguiu falar com Luísa. Ela estava em pânico, tendo acabado de descobrir que as filhas haviam sido levadas da escola por estarem doentes. Elas estão comigo, explicou Rafael rapidamente. Estão com amigdalite, mas já foram medicadas e estão descansando. Meu Deus, exclamou Luísa, a voz embargada pelo medo e alívio. Onde vocês estão? Vou buscar elas agora mesmo. Estamos no meu apartamento, respondeu ele. Mas, Luísa, elas precisam de repouso absoluto. A febre ainda está alta e elas acabaram de tomar o antibiótico. Não é aconselhável movê-las agora. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Não posso deixá-las. Elas precisam de mim. Eu... Sei, disse Rafael suavemente. Por que não vem para cá? Augusto pode buscá-la. Ficaremos todos aqui até elas melhorarem. Eu não posso simplesmente... Começou Luísa, mas ele a interrompeu gentilmente. Pode sim. Elas precisam de você, e você precisa delas. O resto são apenas detalhes. Augusto estará na farmácia. Em 20 minutos. Após uma breve hesitação, Luísa concordou. Vou pedir dispensa no trabalho da noite. Quando desligou, Rafael voltou para o quarto onde as gêmeas dormiam inquietas. Sentou-se entre as 2 camas, monitorando a temperatura e trocando as compressas frias. Seus pensamentos estavam na mãe delas, imaginando seu desespero ao não conseguir estar presente quando as filhas mais precisavam. Júlia acordou brevemente, os olhos febris procurando orientação. Tio Rafael? Chamou, usando pela primeira vez o termo mais carinhoso. Estou aqui, respondeu ele, segurando sua mãozinha quente. A mamãe vai vir? Sim, querida. Augusto foi buscá-la. Ela estará aqui logo. A menina pareceu relaxar. Bom, ela sempre cuida da gente quando estamos doentes, mesmo quando está muito cansada. Eu sei, murmurou Rafael, sentindo uma admiração cada vez maior por Luísa. Uma vez, continuou Júlia, a voz entrecortada pela febre. Ela ficou acordada. 3 noites seguidas quando eu tive pneumonia. Depois ia trabalhar e voltava para cuidar de mim. Ela é a melhor mãe do mundo. Rafael sorriu, ajeitando o cobertor sobre ela. Sim, ela é. Você gosta da nossa mãe, não é? Perguntou a menina, com aquela perspicácia infantil que frequentemente surpreendia os adultos. Rafael sentiu o rosto esquentar levemente. Sua mãe é uma pessoa incrível. Claro que gosto dela. Júlia sorriu, os olhos fechando-se novamente. Ela também gosta de você. Ela sorri mais desde que você começou a nos visitar. Antes que Rafael pudesse processar completamente essa informação, a menina havia voltado a dormir. Ele ficou ali, refletindo sobre as palavras dela, uma estranha sensação de calor se espalhando pelo peito. Luísa chegou 1 hora depois, o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço. Ainda vestia o uniforme de faxineira
e carregava uma pequena mochila com algumas mudas de roupa para as meninas. Rafael a recebeu na porta do apartamento. Por um momento, ela pareceu intimidada pela opulência do lugar. Os móveis de design, as obras de arte nas paredes, a vista panorâmica da cidade. Mas sua preocupação com as filhas rapidamente superou qualquer constrangimento. "Onde elas estão?" e perguntou ansiosamente. "Por aqui", respondeu Rafael, guiando-a pelo corredor. "Acabaram de tomar a segunda dose do antibiótico e estão dormindo agora." Ao entrar no quarto e ver as filhas deitadas, pálidas e febris, Luísa sentiu o coração apertar. Correu para elas, tocando suas testas, verificando suas temperaturas. "Estão tão quentes", murmurou angustiada. "A febre começou a ceder", explicou Rafael. "O doutor Andrade disse que é normal continuar alta nas primeiras 24 horas, mesmo com a medicação." Luísa assentiu, sem tirar os olhos das filhas. "Obrigada por cuidar delas. Eu deveria estar lá quando precisaram de mim." A culpa em sua voz era palpável. Rafael se aproximou, colocando gentilmente a mão em seu ombro. "Você não poderia saber, e elas sabem que você sempre faz o melhor por elas." Luísa finalmente olhou para ele, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. "Mas não. É suficiente, é? Por mais que eu me esforce, nunca consigo estar em todos os lugares que deveria." "Ninguém consegue", respondeu ele suavemente. "Você é apenas uma pessoa, Luísa, não uma supermulher." Ela riu sem humor, enxugando uma lágrima teimosa. "Mas preciso ser, não é? Sou tudo o que elas têm." Rafael hesitou por um momento. Então, disse: "Não mais. Agora elas têm a mim também, e você também." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Luísa prendeu a respiração, incapaz de desviar o olhar dos olhos intensos de Rafael. "Você mal nos conhece", sussurrou, repetindo as palavras que havia dito quando ele ofereceu ajuda pela primeira vez. "Conheço o suficiente", respondeu ele, a voz igualmente baixa. "Conheço seu coração, sua força, sua determinação. Conheço o amor que tem por suas filhas e os sacrifícios que faz por elas." Ele fez uma pausa, então acrescentou: "E a cada dia que passa, quero conhecer mais." O momento foi interrompido por Sofia, que se agitou na cama, chamando pela mãe. Luísa imediatamente foi até ela, acariciando seus cabelos, murmurando palavras de conforto. Rafael recuou discretamente, deixando-as a sós. "Vou preparar algo para você comer. Deve estar faminta depois de um dia tão difícil." Na cozinha espaçosa e moderna, raramente utilizada por ele próprio, Rafael improvisou um jantar simples com a ajuda de Dona Mercedes. Enquanto cortava legumes para uma sopa, pensava na estranha reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas semanas. Ele, que vivia mergulhado em planilhas, contratos e reuniões, agora estava cozinhando para uma faxineira e suas filhas gêmeas. Ele, que havia construído muros ao redor do coração após a morte da mãe, agora sentia esses muros desmoronarem diante de 3 pares de olhos que, inexplicavelmente, pareciam enxergar além da fachada do empresário bem-sucedido. Quando voltou ao quarto com uma bandeja, encontrou Luísa sentada entre as 2 camas, segurando uma mão de cada filha. Havia trocado o uniforme por roupas simples que trouxera na mochila. Uma calça de moletom e uma camiseta desbotada. "Elas voltaram a dormir", informou em voz baixa. "A febre parece estar cedendo um pouco." Rafael assentiu, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. "Trouxe sopa e um sanduíche. Você precisa se alimentar." Luísa hesitou. "Não quero deixá-las sozinhas." "Eu fico com elas enquanto você come", ofereceu ele. "Prometo chamá-las se acordarem." Após breve hesitação, ela aceitou. Percebendo que realmente estava faminta, Rafael tomou seu lugar entre as camas, verificando as compressas nas testas das meninas. Observando-o cuidar de suas filhas com tanta ternura, Luísa sentiu algo mudar dentro de si. A desconfiança inicial em relação às intenções dele, o medo de tornar-se dependente de sua ajuda, a barreira que mantinha entre eles, tudo isso começava a ceder diante da evidência de seu genuíno afeto pelas meninas. A noite avançou lentamente.
Rafael insistiu que Luísa descansasse no quarto adjacente, prometendo acordá-la a cada 2 horas para verificarem as meninas juntos. Ela resistiu a princípio, mas o cansaço acumulado de meses de trabalho árduo finalmente a venceu. Rafael permaneceu vigilante ao lado das gêmeas, trocando compressas, verificando temperaturas, ajustando cobertores. Às 2 da manhã, quando Júlia acordou tossindo, ele a ajudou a se sentar, ofereceu água e contou histórias suaves de sua própria infância até que ela voltasse a adormecer. Quando Sofia começou a se agitar, ele repetiu o ritual. Água, fresca, palavras de conforto, uma mão firme segurando a pequena mão febril. Em algum momento começou a cantar baixinho, uma canção de ninar que sua própria mãe cantava, a voz grave e suave enchendo o quarto silencioso. Foi assim que Luísa o encontrou quando acordou por conta própria, preocupada por não ter sido chamada. Parou à porta observando a cena comovente. Rafael, o poderoso empresário, sentado em uma cadeira desconfortável entre as camas de suas filhas, cantando suavemente enquanto segurava a mão de Sofia. Algo dentro dela se quebrou e se recompôs de uma forma diferente. Um sentimento que havia enterrado profundamente, convencida de que nunca mais o experimentaria, começou a despertar. Não era apenas gratidão, nem apenas admiração. Era algo mais profundo, mais assustador em sua intensidade. Rafael ergueu os olhos e a viu. Por alguns segundos ficaram apenas se olhando através da penumbra do quarto, uma comunicação silenciosa fluindo entre eles. Então ele sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. A febre está cedendo, sussurrou. Estão dormindo mais. Tranquilas agora. Luísa se aproximou silenciosamente, sentando-se na beirada da cama de Júlia. Você ficou aqui a noite toda? Prometi a elas que não sairia do lado delas, respondeu simplesmente. Por quê? Perguntou Luísa, a pergunta carregando um peso maior do que as simples palavras sugeriam. Por que se importar tanto? Por que se dedicar assim a crianças que não eram suas? Por que transformar sua vida organizada para acomodar o caos que elas representavam? Rafael refletiu por um momento antes de responder, olhando para as meninas adormecidas. Porque elas me lembram de quem eu era e de quem eu queria ser antes que o mundo dos negócios me transformasse em outra pessoa, disse finalmente. Porque, quando estou com vocês três, sinto como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Seus olhos encontraram os de Luísa novamente, e desta vez havia uma vulnerabilidade rara neles. E porque, de alguma forma que ainda não compreendo totalmente, vocês se tornaram a parte mais importante da minha vida. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Luísa sentiu o coração acelerar, dividida entre o medo e um sentimento crescente que não ousava nomear. Antes que pudesse responder, Sofia mexeu-se na cama, abrindo os olhos lentamente. Viu a mãe e sorriu fracamente, então notou Rafael ainda segurando sua mão. Você não saiu, murmurou. Rafael apertou suavemente sua mão. Prometi que não sairia, não foi? A menina assentiu satisfeita e voltou a fechar os olhos. Mas antes de adormecer completamente, murmurou algo que mudaria tudo. Obrigada, papai. Rafael congelou, os olhos arregalados encontrando os de Luísa, que parecia igualmente chocada. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de um peso que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar ainda. Ela está delirando com a febre, disse Luísa rapidamente, a voz trêmula. Não sabe o que está dizendo. Mas ambos sabiam que não era verdade, e ambos sabiam que, após aquela noite, nada seria como antes. A convalescença das gêmeas durou 3 dias, durante os quais permaneceram no apartamento de Rafael. Luísa conseguiu uma licença temporária de seus empregos, explicando a situação de emergência. A gerente da farmácia, sensibilizada, garantiu que seu posto estaria seguro. Já a supervisora do condomínio foi menos compreensiva, alertando que mais faltas resultariam em demissão. No 3º dia, com as meninas já recuperadas e sem febre, o clima no apartamento era de uma estranha domesticidade. Rafael trabalhava remotamente na sala,
participando de videoconferências e respondendo e-mails enquanto as gêmeas desenhavam ou liam sentadas no tapete próximo a ele. Luísa, superando o constrangimento inicial, ajudava Dona Mercedes na cozinha, preparando pratos que sabia que as filhas gostavam. A palavra papai, dita por Sofia naquela noite febril, não havia sido mencionada por nenhum dos adultos, mas pairava, entre eles como um fantasma insistente. As próprias meninas pareciam estar testando os limites, chamando Rafael de tio, com uma frequência que sugeria familiaridade crescente. Naquela tarde, enquanto as meninas descansavam no quarto após o almoço, Luísa encontrou Rafael na varanda, contemplando a cidade. Ficou ao lado dele, em silêncio, por alguns minutos antes de falar. "Precisamos conversar", disse finalmente. Rafael assentiu, sem desviar os olhos do horizonte. "Sobre o que Sofia disse." "Sim", confirmou Luísa, respirando fundo. "E sobre outras coisas." Ele se virou para encará-la, percebendo algo em sua voz que nunca havia notado antes, uma mistura de resolução e medo. "Está na hora de voltarmos para casa", continuou ela. "As meninas estão bem agora, e já abusamos demais da sua hospitalidade." "Vocês não estão abusando de nada", protestou Rafael. "Na verdade, este apartamento nunca pareceu tão vivo." Luísa sorriu tristemente. "Mesmo assim, temos nossa vida, nossa rotina. Não podemos simplesmente nos mudar para cá porque é mais confortável." Rafael hesitou, então disse o que vinha pensando há dias. "E se pudessem?" Luísa franziu o senho. "O que quer dizer?" "E se vocês pudessem ficar? Não apenas agora, mas permanentemente." O coração de Luísa acelerou. "Rafael, isso é loucura. Mal nos conhecemos há 2 meses." "Às vezes, 2 meses são suficientes para mudar uma vida inteira", respondeu ele suavemente. "Pelo menos mudaram a minha." Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. "Luísa, nunca senti por ninguém o que sinto por você e pelas meninas. É como se vocês preenchessem um espaço que eu nem sabia que estava vazio." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você não entende. Há coisas que você não sabe sobre nós, sobre mim." "Então me conte", pediu ele. "Seja o que for, não vai mudar o que sinto." Luísa soltou suas mãos e caminhou até a extremidade da varanda, criando distância física, enquanto reunia coragem para o que precisava dizer. "Nós já nos conhecemos antes", disse finalmente, de costas para ele. Rafael ficou imóvel, confuso. "O quê? Quando?" Luísa respirou fundo, reunindo coragem para a revelação que mudaria tudo. "Há quase 9 anos. Eu trabalhava como garçonete em um evento beneficente no Hotel Unique. Você estava lá como patrocinador, celebrando a venda de sua primeira empresa." Rafael franziu o senho, tentando vasculhar a memória. "Eu não me lembro." "Você não se lembraria", continuou ela, a voz trêmula. "Foi apenas uma noite. Você estava comemorando seu primeiro grande sucesso. Eu era apenas a garçonete que servia champanhe." Ela pausou, reunindo coragem para continuar. "Conversamos no final da noite. Você estava um pouco alegre pela comemoração. Me convidou para tomar um último drink depois do meu turno." A compreensão começou a surgir no rosto de Rafael, uma memória distante emergindo das profundezas de sua mente. "Um drink se transformou em vários", continuou Luísa. "Acabamos no seu quarto de hotel. Pela manhã você havia partido, sem um bilhete, sem um número de telefone." Rafael empalideceu, fragmentos da memória voltando como flashes. Uma jovem bonita com olhos expressivos, risos compartilhados no bar do hotel, a suavidade de sua pele contra a dele, a vergonha da manhã seguinte, quando percebeu que havia misturado negócios e prazer de forma irresponsável. "Eu lembro", murmurou chocado, "mas não entendo. Por que não disse nada quando nos reencontramos?" Luísa finalmente se virou para encará-lo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Porque 3 semanas depois, descobri que estava grávida." O impacto das palavras atingiu Rafael como um golpe físico. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na grade da varanda. "Sofia e Júlia", murmurou,
a voz quase inaudível. São suas filhas, confirmou Luísa. Um silêncio atordoante caiu sobre eles. Rafael sentiu o mundo girar, todas as peças se encaixando de uma vez. A familiaridade inexplicável que sentira ao ver as meninas pela primeira vez. A conexão instantânea. O impulso incontrolável de ajudá-las, protegê-las. Até mesmo os pequenos gestos e expressões que agora reconhecia como seus próprios. Por que nunca me procurou? Perguntou finalmente, a voz embargada pela emoção. Luísa enxugou as lágrimas com as costas da mão. Tentei. Liguei para sua empresa várias vezes. Seus assistentes nunca passavam do "quem devo dizer que está ligando?", quando eu dizia que era a garçonete do Hotel Unique. Rafael fechou os olhos, lembrando-se de como era naquela época. Ambicioso, focado exclusivamente na carreira, protegido por camadas de assistentes que filtravam qualquer contato indesejado. Depois, de algum tempo desisti, continuou Luísa. Decidi que criaria minhas filhas sozinha, que não precisávamos de alguém que não se importava o suficiente para deixar ao menos um número de telefone. A culpa atingiu Rafael com força devastadora. Eu não sabia, juro que não sabia. Eu sei, respondeu ela suavemente. Não estou te culpando agora. Estou apenas explicando por que nunca contei quando nos reencontramos. Mas por que contar agora? Perguntou ele, ainda tentando processar a revelação monumental. Luísa olhou para dentro do apartamento, onde as meninas agora estavam acordadas, assistindo desenhos animados na enorme televisão da sala, porque elas estão se apegando a você. Sofia te chamou de papai naquela noite, mesmo que inconscientemente. E por quê? Ela hesitou, então completou em voz baixa. Porque eu também. Estou me apegando. Rafael seguiu seu olhar, observando as gêmeas através da porta de vidro, suas filhas. O conhecimento se assentou em seu peito com um peso estranho, aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Preciso de tempo, disse abruptamente. Preciso processar tudo isso. Luísa assentiu, compreendendo. Nós voltaremos para casa hoje. Você pode nos procurar quando estiver pronto, se quiser. Ele a encarou surpreso com a sugestão de separação. Não, eu não quis dizer. É melhor assim, interrompeu ela gentilmente. Para todos nós, você precisa decidir o que quer fazer com essa informação, sem a pressão de nos ter aqui. Rafael sabia que ela estava certa, embora a ideia de vê-las partir lhe causasse uma dor física. Tudo bem, concordou relutantemente, mas deixe-me providenciar o transporte. 2 horas depois, Augusto estacionava em frente ao pequeno prédio no Grajaú. O contraste entre o luxuoso apartamento de Rafael e o modesto edifício de 4 andares sem elevador nunca pareceu tão gritante. As despedidas foram tensas e emocionais. As meninas, sentindo a mudança na atmosfera entre os adultos, estavam inusualmente quietas. Você vai nos visitar de novo? Perguntou Júlia, agarrando a mão de Rafael quando ele ajudava a tirar as malas do carro. Ele se agachou para ficar na altura dela, o coração apertado. Sim, querida, só preciso resolver algumas coisas primeiro. Promete? Insistiu Sofia, os olhos idênticos aos seus próprios, encarando-o com uma intensidade que agora fazia total sentido. Prometo, respondeu ele, a voz falha. Vocês são muito importantes para mim, mais do que podem imaginar. Com um último aceno, viu as 3 entrarem no prédio. Voltou para o carro sentindo-se estranhamente vazio, como se uma parte de si mesmo tivesse ficado para trás. Casa, senhor? Perguntou Augusto. Rafael olhou para o prédio simples, para a janela do 3º andar, onde uma luz acabava de se acender. Sua família estava lá dentro. Sua família. Não, Augusto, para o cemitério Santa Cecília. 1 hora depois, Rafael estava ajoelhado diante do túmulo simples de Dona Conceição Almeida. As flores que mandava entregar semanalmente ainda estavam frescas, contrastando com a pedra cinzenta. Mãe, murmurou tocando o mármore frio. Tenho 2 filhas, 2 meninas lindas, inteligentes e fortes como você era. A brisa suave parecia uma resposta, balançando as folhas das árvores próximas. Não estive lá para elas até agora. Não. Vi seus primeiros passos. Não ouvi suas primeiras palavras. Sua voz falhou.
mas prometo que estarei presente para tudo o que vier pela frente. Vou ser o pai que elas merecem. Permaneceu ali por mais algum tempo, o coração mais leve após a promessa feita. Ao levantar-se, sentia-se diferente, como se o peso da revelação tivesse se transformado em um propósito claro. Os dias que se seguiram foram de reflexão, intensa. Rafael se afastou de tudo e todos, cancelando reuniões, delegando decisões, isolando-se para processar a monumental mudança em sua vida. Não fazia ideia de como ser pai, muito menos de duas meninas de quase 9 anos que mal o conheciam. Não sabia como integrar essa nova realidade à sua vida, meticulosamente organizada. Mas sabia, com absoluta certeza, que queria tentar. No 6º dia após a revelação, enquanto as gêmeas se preparavam para dormir, alguém bateu à porta do pequeno apartamento no Grajaú. Luísa, que havia passado a semana em um estado de ansiedade constante, esperando um telefonema que não vinha, sentiu o coração falhar uma batida. Abriu a porta para encontrar Rafael, segurando um buquê simples de margaridas silvestres. Ele parecia diferente. Não usava terno, mas jeans e uma camisa casual. Seus olhos estavam marcados por olheiras, mas transmitiam uma determinação tranquila. "Posso entrar?" perguntou simplesmente. Luísa assentiu, dando um passo para o lado. Rafael entrou, olhando ao redor como se visse o pequeno apartamento pela primeira vez. Não com pena ou condescendência, mas com um novo entendimento de que aquele lugar havia sido o lar de suas filhas por toda a vida. "As meninas já estão deitadas", informou Luísa, "mas tenho certeza que ficarão felizes em te ver se quiser. Primeiro preciso falar com você", interrompeu ele gentilmente, estendendo as flores. "Estas são para você." Luísa aceitou o buquê, confusa. "Obrigada." "Não sei por onde começar", confessou Rafael, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso incomum para ele, exceto talvez pedindo perdão. "Você não sabia", começou Luísa, mas ele ergueu a mão. "Por favor, deixe-me terminar, preciso dizer isso." Respirou fundo e continuou. "Peço perdão por não ter sido a pessoa que você precisava naquela manhã, há 9 anos. Por ter sido tão autocentrado que nem considerei deixar meu contato. Por ter construído uma empresa que afastava pessoas como você, que realmente precisavam falar comigo." Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. "E mais do que tudo, peço perdão por não ter estado presente quando Sofia e Júlia nasceram. Por não ter segurado suas mãos durante as noites em que ficaram doentes. Por não ter ajudado a comprar material escolar, uniformes, comida. Por todos os aniversários, todos os natais, todas as apresentações escolares que perdi." A voz dele falhou, e Luísa percebeu que havia lágrimas em seus olhos. "Sei que não posso recuperar esse tempo", continuou ele mais controlado. "Mas, se você permitir, gostaria de estar presente para tudo o que vier pela frente." "O que exatamente está propondo?" perguntou Luísa cautelosamente. Rafael respirou fundo. "Quero registrá-las oficialmente como minhas filhas. Quero compartilhar a responsabilidade financeira e emocional da criação delas. Quero estar presente em todos os momentos importantes e também nos momentos comuns, nas tarefas de casa, nas refeições, nas conversas antes de dormir." Ele fez uma pausa, então acrescentou: "E gostaria de comprar uma casa para vocês. Um lugar onde cada uma tenha seu próprio quarto, com espaço para brincar e estudar. Um lugar onde eu também possa estar, se vocês me quiserem." Luísa sentiu o coração acelerar, dividida entre esperança e medo. "Rafael, não precisamos de uma casa grande. Não precisamos que você entre em nossas vidas e mude tudo de uma vez." "Não estou fazendo isso por obrigação", esclareceu ele. "Estou fazendo porque, nas últimas semanas, descobri o que realmente importa na vida. E não são contratos, fusões ou contas bancárias." Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. "Estou fazendo isso porque me apaixonei por vocês. 3, pela família que vocês já são e pela família que poderíamos ser juntos." As palavras atingiram Luísa como uma onda, derrubando as últimas defesas que havia construído ao redor do coração. "As meninas ficariam tão felizes", murmurou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Elas sempre quiseram um pai."
E, Joyce, perguntou Rafael suavemente, você me aceitaria como parte desta família, não apenas como pai das meninas, mas como algo mais? Antes que Luísa pudesse responder, uma voz sonolenta veio da porta do quarto. Mamãe, quem está aí? Sofia e Júlia estavam paradas na entrada, esfregando os olhos sonolentos. Ao verem Rafael, seus rostos se iluminaram com sorrisos idênticos. Tio Rafael! Exclamaram, correndo para abraçá-lo. Ele se ajoelhou, recebendo-as nos braços, sentindo o coração transbordar de amor. Por cima das cabeças das meninas, seus olhos encontraram os de Luísa, transmitindo uma pergunta silenciosa. Ela assentiu imperceptivelmente, dando-lhe permissão. Meninas, começou ele, a voz embargada pela emoção. Tenho algo muito importante para dizer a vocês. As gêmeas se afastaram ligeiramente, olhando-o com curiosidade. Eu não sou apenas o tio Rafael, continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sou o pai de vocês. Houve um momento de silêncio absoluto. As meninas olharam para ele e depois para Luísa, buscando confirmação. Quando ela assentiu, seus rostos passaram da surpresa para uma alegria indescritível. Nosso pai? De verdade? Perguntou Júlia, sempre a primeira a verbalizar seus pensamentos. De verdade, confirmou Rafael, lágrimas escorrendo livremente agora. E quero muito fazer parte da vida de vocês, se me permitirem. Você vai morar com a gente? Perguntou Sofia, esperançosa. Rafael olhou para Luísa, deixando a resposta para ela. Estamos conversando sobre isso, respondeu ela diplomaticamente. Seu pai quer comprar uma casa maior para nós, onde cada uma de vocês terá seu próprio quarto. Os olhos das meninas se arregalaram de excitação. Um quarto só meu? Exclamou Júlia. Com uma escrivaninha para estudar matemática? E eu posso ter um cantinho para desenhar? Perguntou Sofia. Rafael riu entre as lágrimas, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Vocês podem ter tudo isso e muito mais, mas o mais importante é que estaremos juntos. As gêmeas o abraçaram novamente, com força surpreendente para crianças tão pequenas. Luísa observava a cena, o coração transbordando de emoções contraditórias, alegria pelo futuro brilhante que se abria para suas filhas, gratidão pela forma como Rafael havia aceitado sua responsabilidade e um sentimento mais profundo por ele que ainda não estava pronta para nomear completamente. Nos meses que se seguiram, a vida transformou-se completamente. Rafael comprou uma casa espaçosa na Vila Mariana, um bairro que oferecia boas escolas e fácil acesso tanto para o escritório dele quanto para a universidade, onde Luísa, encorajada por ele, inscreveu-se no curso de música que sempre sonhara fazer. As meninas ganharam não apenas quartos individuais decorados conforme seus gostos pessoais, mas também um quarto extra que chamavam de sala de brincadeiras, onde podiam estudar, desenhar e receber amigos. No quintal, Rafael construiu a casa na árvore que haviam mencionado desejar, passando finais de semana inteiros trabalhando nela, aprendendo habilidades de carpintaria que nunca imaginara precisar. Luísa deixou o trabalho de faxineira e reduziu as horas na farmácia para ter tempo de estudar. Rafael insistiu em ajudá-la financeiramente, mas ela manteve sua independência, aceitando apenas o suficiente para complementar sua própria renda e garantir o bem-estar das filhas. O relacionamento entre eles evoluiu lentamente, com respeito mútuo e admiração crescente. Rafael não se mudou imediatamente para a casa, preferindo dar a todos tempo para se ajustarem à nova realidade. Visitava diariamente, jantava com a família, ajudava com o dever de casa, participava de todas as atividades escolares, mas voltava para seu apartamento para dormir. Foi Sofia quem, 6 meses depois, durante um jantar de domingo, fez a pergunta que estava na mente de todos. Pai, por que você não mora com a gente de verdade? Rafael engasgou com o suco, pego de surpresa. Bem, querida, é que você e a mamãe não se gostam como namorados? Perguntou Júlia diretamente, fazendo Luísa corar intensamente. Rafael olhou para Luísa, esperando que ela tomasse a iniciativa. É complicado, meninas, começou ela.
Seu pai e eu estamos nos conhecendo melhor, construindo uma amizade sólida. Mas vocês já se conheciam antes, apontou Sofia. Foi assim que nascemos. Rafael e Luísa trocaram olhares surpresos pela perspicácia da menina. Isso foi diferente, explicou Luísa. Não nos conhecíamos realmente. Agora estamos tendo a chance de fazer isso direito. As gêmeas pareceram aceitar a explicação. Mas antes de mudar de assunto, Júlia acrescentou. Bem, quando vocês decidirem namorar de verdade, já temos um quarto pronto para o papai. Aquela noite, depois que as meninas foram dormir, Rafael e Luísa sentaram-se na varanda da casa nova, observando as estrelas que mal se viam através da poluição luminosa da cidade. Elas têm razão, você sabe, comentou Rafael casualmente. Estamos adiando o inevitável. Luísa ergueu as sobrancelhas. Inevitável? Ele sorriu pegando sua mão. Luísa Tavares, acho que me apaixonei por você 2 vezes na vida. Uma há 9 anos, quando não era maduro o suficiente para reconhecer. E outra agora, quando finalmente entendo o que realmente importa. O coração dela acelerou. Rafael, não estou pedindo uma resposta agora, continuou ele. Só quero que saiba que, quando estiver pronta, estarei aqui. Para você, para as meninas, para a família que podemos construir juntos. Luísa apertou sua mão, permitindo-se finalmente admitir o que seu coração já sabia há meses. Acho que já estou pronta. 1 mês depois, durante a festa de aniversário de 9 anos das gêmeas, Rafael reuniu amigos e familiares no jardim da casa nova. Enquanto Sofia e Júlia apagavam as velas do bolo, ele se ajoelhou ao lado de Luísa, tirando uma pequena caixa do bolso. Luísa Tavares, disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Você me deu o maior presente que um homem poderia receber, uma família. Aceitaria me dar mais um presente, tornando essa família oficial? Você se casaria comigo? As gêmeas gritaram de excitação antes mesmo que Luísa pudesse responder. Ela riu, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto enquanto assentia. Sim, respondeu simplesmente. 1000 vezes sim. Enquanto colocava o anel no dedo dela, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De um encontro casual 9 anos antes, passando por caminhos separados, até o reencontro orquestrado por 2 meninas que simplesmente queriam alguém para aplaudi-las em um festival escolar. A vida tinha, de fato, maneiras surpreendentes de unir os destinos. 3 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da casa, com as gêmeas como damas de honra, Rafael e Luísa oficializaram sua união. Durante seus votos, Rafael olhou para as filhas sorridentes na primeira fileira e acrescentou: Quero agradecer a Sofia e Júlia, que tiveram a coragem de abordar um estranho mal-humorado na porta da escola e pedir que ele fingisse ser pai delas. Por um dia, sua voz embargou de emoção. Aquele pedido inocente mudou minha vida para sempre, transformando-me no homem que sempre deveria ter sido, pai de vocês, não por um dia, mas para toda a vida. No primeiro evento escolar após o casamento, Sofia e Júlia apresentaram um projeto científico sobre constelações, orgulhosamente ladeadas por seus pais. Durante os aplausos, Sofia se virou para Rafael com um sorriso radiante. Agora você não precisa mais fingir, disse ela, abraçando-o fortemente. Você é nosso pai de verdade. Rafael abraçou as filhas, sentindo o coração transbordar, de gratidão pelo simples pedido que havia, de fato, transformado completamente sua existência. Olhou para Luísa, que sorria para eles com lágrimas nos olhos, e soube com certeza absoluta que havia, finalmente, encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Nenhuma conquista empresarial, nenhum contrato bilionário, nenhuma manchete em revista de negócios jamais se compararia à simples alegria de ser pai daquelas meninas extraordinárias e marido